Olá, muito boa noite para você. Começa agora o Aparecida Debate, um espaço para discutirmos os principais assuntos do Brasil e do mundo. E hoje vamos falar sobre a nulidade matrimonial. Quando duas pessoas decidem se casar, essa união deveria ser para toda a vida, mas infelizmente isso nem sempre acontece. Ao longo dos anos, o matrimônio passou por uma série de transformações, assim como a nossa sociedade. O até que a morte nos separe de antes virou um enquanto durar a paixão de agora. Estudos do IBGE mostram que no Brasil, os casamentos que terminam em divórcio duram em média 14 anos. Mas do ponto de vista religioso, não existe a separação. O casamento é um sacramento indissolúvel. Só que existem casos em que não houve o sacramento. E aí, nesses casos, pode-se recorrer ao processo de nulidade matrimonial. Em 2015, o Papa Francisco publicou um documento para simplificar e acelerar esse procedimento, já que a nulidade matrimonial leva um tempo no tribunal eclesiástico e envolve uma série de passos. Mas por que alguns casamentos hoje não são mais tão duradouros quanto os de antes? Como fica um casal que decidiu pelo sacramento e por algum motivo não saiu como esperado? Para discutirmos melhor o assunto, aqui comigo está a Flávia Moreira da Silva. Ela é psicóloga, psicoterapeuta e mestre em Ciências da Religião pela PUC de São Paulo, atua como psicóloga clínica de adultos e casais e também é perita no Tribunal Eclesiástico de Aparecida, no interior de São Paulo. E eu também converso com o padre Rogério Ramos, missionário redentorista e sacerdote há 26 anos na congregação. Ao longo desse período, trabalhou como formador, diretor de seminário e vigário paroquial. Padre Rogério também é doutor em Direito Canônico. Olá, boa noite, bem-vindos aqui ao Aparecido Debate. Antes da gente começar o nosso debate aqui, eu queria que vocês acompanhassem comigo, o repórter Guilherme Machado foi às ruas para ouvir a opinião das pessoas sobre o assunto. Vamos ver aqui. Pois não. Qual que é a importância do casamento, né, dentro de uma família e para cada pessoa, assim, no que te ajuda, por que você acha que é importante, o que mudou na sua vida? Primeiro que o casamento ele tem que ser em 3 pessoas, né? Sou eu, a minha esposa e Deus, principalmente. Porque o casamento sem Deus, ele simplesmente não se sustenta. Geralmente, né, durante o casamento, né, na alegria e na tristeza, né? Então é isso que a gente compartilha no dia a dia, né? Que penso que, assim, né, minha família tem feito parte dos meus dias a dias e acho que me proporcionou todas as alegrias que eu tive, os momentos que eu tive de alegria, minha família estava presente e os momentos de tristeza, minha família também esteve presente, né, partilhou comigo. O que você acha que leva e que precisa levar duas pessoas a optarem pelo matrimônio, a decidirem se casar? Acho que, primeiro de tudo, o companheirismo, né? E a fé que a gente tem e continuar uma vida matrimonial e a junção disso tudo, né? Os filhos. Amor. Sem amor não tem como, né? Fidelidade e viver só para uma. Porque toda vez que o homem arruma outra, ele complica a vida dele. Dentro de um casamento, assim, é claro que existem os desafios, né? Existem algumas dificuldades que vão surgindo da vivência em dois. O que você encontra, identifica às vezes como desafio em geral do casamento, mas como é que a gente faz para superar isso, principalmente? Muita fé, né? Fé em Deus, em Nossa Senhora e muito diálogo, né? Muita conversa, muito respeito, muito perdão, né? Porque viver a dois é um desafio. Você acredita que tem alguma situação, circunstâncias que possam anular um casamento? Ou você acha que o casamento tem que ser mesmo para a vida toda? Tem algumas situações que pode anular o casamento, sim. Mas eu acho que é bem difícil, né? Fez, tá feito. Por isso tem que ser muito bem pensado. Tem que ser bem pensado, porque senão não vale. Marcelo, como a gente viu, os casais que encontramos por aqui não demonstraram muitas dúvidas sobre essa questão, não. Polêmicas à parte, o que eles deixaram bem claro mesmo é que tem uma coisa que não pode faltar no casamento, que é o amor. Volto com vocês aí no estúdio, uma boa noite. Obrigado, Guilherme. É isso mesmo? Vamos, antes da gente falar sobre nulidade matrimonial, eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre esses depoimentos das pessoas. Falta amor? O mais importante num casamento é o amor mesmo? Sem sombra de dúvidas que
o fundamento, a sustentação e que permite com que duas pessoas diferentes, formação familiar diferente, formação cultural diferente, se tornem uma, né, misticamente falando, evidentemente, é somente um sentimento nobre como o amor. Nenhum outro sentimento, nem a paixão mais elevada, mais ardente, por assim dizer, seria capaz de sustentar uma vida a dois. Porque realmente o sacramento do matrimônio eu imagino que seja, dentre os modos de vida que temos, aquele que é o mais belo, né? É o mais belo porque implica na doação recíproca de um para com o outro, na aceitação, na renúncia, na doação. E se não for por amor, a pessoa simplesmente não consegue. Inevitavelmente o fracasso matrimonial ocorrerá, se não tiver esse sentimento nobre, elevado, a que nós chamamos de amor, né? Doutora Flávia, qual que é a importância da preparação para o casamento? Só para retomar o que o padre colocou, talvez até soe como polêmico, mas a gente dizer que o amor só sustenta o relacionamento, eu acredito que ainda falta um pouco mais, né? Que não é só o amor. Às vezes eu vejo nos processos de nulidade jovens que se amavam, que tinham um profundo projeto, um profundo amor pelo outro, e na convivência, por questões psicológicas, eles não conseguem zelar por esse amor. Então, o amor é fundamental, mas nós precisamos de outras estratégias para sustentar esse amor, porque ele pode morrer. A importância da preparação para o casamento. Isso, a importância da preparação para o casamento, né? Porque eu vejo que a igreja ela tem um cuidado de se preparar os jovens, mas ainda falta uma formação voltada para o autoconhecimento, para a compreensão da própria história, da dinâmica do relacionamento no período que antecede o casamento, namoro. Às vezes acontecem muitos problemas e os jovens eles acabam levando adiante um relacionamento já fracassado. Então, é muito importante preparar do ponto de vista psicológico. E isso não é uma compreensão que eu falo como psicóloga. A própria igreja, o recente documento do Papa, o Amoris Laetitia, coloca a necessidade de preparar para o casamento e um acompanhamento para os recém-casados. Eu concordo com o que a Flávia diz, e quando falo um amor, eu entendo o amor naturalmente secundado por aquele grau de maturidade Sim, com certeza. que toda pessoa deve ter para tomar uma decisão que é determinante sobre toda a vida, para toda a vida, né? Então, sem essa maturidade, eu entendo até que o amor não está ainda naquele ponto de maturação que permita escolher este ou aquele estado de vida, né? O amor ele tem de ter, naturalmente, uma maturidade bastante grande. A maturidade leva os jovens a confundirem a paixão, né, que é um sentimento maravilhoso, é até místico, ousando dizer assim, que a paixão ela toma o ser humano por inteiro. Então, o jovem casa apaixonado, as pessoas casam apaixonadas e pensa que é para sempre assim. E não deve ser. Do ponto de vista psicológico, a paixão é um sentimento que deve acabar, porque aí nós vamos construir o amor, o relacionamento que se dá no respeito, no dia a dia, no cotidiano. O amor, ele é algo que permanece, mas que tem que ser renovado, diferente da paixão. Então, a gente tem que ter clareza, maturidade, autoconhecimento, para compreender a diferença entre a paixão, que é fundamental e necessário, porque sem paixão ninguém fica com ninguém. É a paixão que faz a gente ver a beleza do outro, que está em nós, né? Nós vemos no outro, mas ela tem um tempo e deve acabar para nascer o amor. Aproveitando que a senhora está falando, a senhora acha que esses dados do IBGE que eu dei, de que os casamentos duram em média aí 14 anos, está faltando então essa questão da maturidade no relacionamento? Porque hoje os casamentos não são mais tão duradouros quanto antes, né? Sim, a maturidade, já falando outras questões também, a maturidade é um dos motivos maiores para o fracasso do casamento. Isso é fato, né? Falta, sim, maturidade no relacionamento, capacidade de suportar. Nós estamos num contexto histórico que, por exemplo, Bauman fala, né, das relações frágeis, amores líquidos. Então, nós facilmente descartamos. Não está bom, a gente não consegue ressignificar, reciclar, usando a palavra, ressignificar aquele relacionamento. Né? Nós nos encantamos e aí vivemos aquilo, de repente nós vemos
que mal tem? Eu quero ser feliz. E tem uma frase um pouco pesada, o casamento não é para ser feliz, é para você se realizar inteiro. Então a felicidade não é essa coisa dourada e brilhante que todo mundo pensa. Eu tenho que ser feliz, postar no Facebook, mas não significa que nós estamos sendo plenos, aquela plenitude que é própria do Evangelho de Jesus Cristo. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância, em plenitude. E isso não é a felicidade colorida que todo mundo sonha, né, que está pintada nas redes sociais. E então o casal se confunde, se perde e não consegue ressignificar a relação. Por imaturidade, por falta de acompanhamento, por medo de procurar ajuda, por vergonha e assim por diante. Afinal, né, padre, é na alegria e na tristeza, né? É, Você isso. aceita o casamento, né? Em todos os momentos, né? A essência do matrimônio é essa. Um dos elementos caracterizantes e que nós denominamos propriedade essencial do matrimônio é o desejar, sinceramente, que seja para sempre, né? Até, conforme nós temos no rito do matrimônio, até que a vontade de Deus se cumpra na vida daquelas pessoas que contraem o matrimônio, né? Agora, eu ainda faria uma referência à questão da maturidade ou da não maturidade, que é a imaturidade. E que nós que operamos nos tribunais verificamos. É a grande causa, né, ou talvez o motivo que mais aparece como razão do fracasso do matrimônio. Pessoas que contraem o matrimônio com muita boa fé, com intenção pura, mas profundamente imaturas para viver um estado de vida com as exigências que o matrimônio traz consigo. E sem exigências que não podem ser colocadas de lado, sob efeito de um matrimônio mesmo não existir. Embora as pessoas o tenham contraído, celebrado licitamente. Mas não é válido, porque excluiu, por exemplo, o desejo de que esse ato chamado consenso, que agora ele oferece a ela, exclui que isso vá ser para sempre, né? De modo que se vê, os dados do IBGE, os matrimônios hoje estão durando em média 14 anos, né? Em tempos passados, o matrimônio era sólido. Essa mesma pesquisa, esses dados são de 2018, 2017 eram 17 anos. Então, a tendência está diminuindo o tempo, né? E aqui eu entendo que urge, por parte da igreja, uma atenção ainda mais especial para com esse sacramento em particular, né? Creio mesmo que a igreja deve ser um pouco mais criteriosa, né? Mais criteriosa, ter mais elementos de discernimento para oferecer aos que pretendem contrair o matrimônio, para que a decisão seja tomada, mas tomada consciência, né? Sem prescindir da vontade, da liberdade daqueles que pedem esse sacramento à igreja, mas de fato não pode, a igreja não deve, pelo menos, continuar oferecendo matrimônio às pessoas que o procuram, sem ter uma certa ou determinada certeza, e diria aqui a certeza possível, quanto à capacidade daquele jovem casal, que às vezes não tão jovem nos nossos dias, sem ter a certeza de que eles poderão viver a beleza que é o matrimônio. Eu repito o que eu dizia no começo, né? Para mim é o sacramento mais belo que existe, né? Aí entrando no nosso tema do programa de hoje, o que é a nulidade matrimonial? Em que casos o demandante pode recorrer a essa questão? A nulidade matrimonial, né? Nulidade matrimonial é um conceito jurídico, antes de tudo, né? E aqui podemos até fazer uma distinção. O matrimônio é uma realidade diferente do casamento. Via de regra, as pessoas confundem casamento, matrimônio, né? O matrimônio é uma bênção que um homem e uma mulher
pedem à igreja para suas vidas. E, de fato, essa bênção, ela é oferecida pela igreja, né, através de um ministro devidamente preparado para isto, mas entendendo que na união entre aquele homem e aquela mulher, está se dando aquilo que Paulo, nas suas cartas, expressa muito bem, a mística união de Cristo com a sua esposa. A união entre o homem e a mulher, de alguma forma, é a expressão da união de Deus com a sua igreja, que somos nós. Então, um homem e uma mulher, quando se propõem a viver a vida matrimonial, estão se predispondo a viver na mesma intensidade, na mesma radicalidade, aquele amor que o Senhor Jesus tem pela sua igreja, que somos nós. Agora, a nulidade, o que é? Né? É a pergunta que você fez. Nulidade... Porque muita gente confunde, padre, desculpa interrompê-lo, muita gente confunde com anulação. Esse termo está completamente errado. Equivocado. Muita gente fala, inclusive uma senhora ali falou. O sacramento, ele é oferecido e é celebrado pela igreja, pelos contraentes, e é uma realidade concreta. Agora, supõe-se, conforme nós já fazíamos menção anteriormente, que aqueles que pedem o sacramento do matrimônio estão conscientes do ato que estão realizando. É um ato religioso, mas é também um ato jurídico. Estão conscientes, sobretudo em relação ao aspecto religioso. Eu estou me unindo e vou, com a minha esposa, fazer ou viver aquele amor, aquela experiência de amor indivisível e que não tem fim, como Cristo nosso Senhor tem para conosco. Agora, a boa vontade e o desejo são muito importantes, mas ocorre de que uma das partes pode, naquele momento em que contraiu ou que se deu a celebração do matrimônio, não tinha consigo clareza quanto àquilo que é o núcleo, dizer assim, o núcleo duro ou substancial do matrimônio. Nós chamamos de consenso. As 3 perguntas que o ministro celebrante faz àqueles que contraem o matrimônio. A inexistência ou ausência dessas 3 realidades, ou seja, eu desejo o matrimônio para sempre. Eu desejo que contribuir verdadeiramente, cooperar para a felicidade da parte. Eu desejo que desse nosso relacionamento nasçam filhos e que esses filhos, por consequência, pelo fato de o matrimônio ser celebrado na igreja, recebam uma educação cristã. A exclusão de uma dessas propriedades essenciais do matrimônio faz com que o matrimônio, embora celebrado, se torne nulo, porque houve a exclusão de um elemento que não pode ser excluído. É condição sine qua non que essas realidades estejam presentes e muito presentes, sobretudo no momento em que se dá a celebração. Ela pode ser passada, podem ter pensado, pretérito, mas ela tem de ser presente naquele momento em que estão celebrando. Eu, nesse momento, estou lúcido, consciente, e é isso que eu desejo sinceramente e que peço a Deus através da igreja. Logo, a nulidade ocorre quando, posteriormente, em um tempo, às vezes, muito breve de vida em comum, né, das partes, começam a aparecer situações na convivência, dificuldades de relacionamento, desencontros e uma série de fatores, é uma gama enorme de situações que nós encontramos nos processos, que vão ser verificados, né, pela igreja, através do tribunal, para perceber se, quando da contração do matrimônio, as partes, ele e ela,
tinham consciência e sabiam de fato o que estavam fazendo. Ocorre de as partes solicitarem a nulidade do matrimônio, mas muito mais comum é que uma parte solicite a nulidade. Padre, eu preciso fazer um primeiro intervalo. Na volta, eu quero continuar essa questão e também saber quais são as consequências para os envolvidos no processo de nulidade matrimonial. A gente vai fazer uma pequena pausa agora e na volta, a reportagem do Aparecida Debate, a gente continua falando sobre nulidade matrimonial. Até já! Estamos de volta com a Aparecida Debate. Hoje estamos falando sobre nulidade matrimonial. Aqui comigo está a Flávia Moreira da Silva. Ela é psicóloga, psicoterapeuta e mestre em Ciências da Religião pela PUC de São Paulo. Atua como psicóloga clínica de adultos e casais e também é perita no Tribunal Eclesiástico de Aparecida, no interior de São Paulo. Eu também converso com o padre Rogério Ramos, missionário redentorista e sacerdote há 26 anos na congregação. Ao longo desse período, trabalhou como formador, diretor de seminário e vigário paroquial. Padre Rogério também é doutor em Direito Canônico. Eu tinha deixado a pergunta sobre as consequências para os envolvidos no processo de nulidade matrimonial, mas eu acho que antes a gente precisa entender o que é o Tribunal Eclesiástico, Padre. O Tribunal Eclesiástico é uma instância jurídica que pertence à Igreja, dedicado a verificar aquelas situações de conflito que existem dentro da comunidade cristã, né? São causas variadas, dentre elas a questão matrimonial. Constatou-se o falimento de um matrimônio. Então, é lícito que a parte, que nós chamamos demandante, solicite à Igreja que verifique se o seu matrimônio consta de nulidade. Se, embora celebrado, o matrimônio é passível de ser declarado nulo por algum defeito, por alguma razão pré-existente ao matrimônio ou que tenha aparecido posteriormente na vida matrimonial. O senhor poderia dar um exemplo? Um exemplo, talvez depois a Flávia possa falar melhor disso, porque são geralmente questões da área psíquica, né? Perito. Mas um elemento fundamental para solicitar a verificação é um primeiro documento que a parte demandante escreve e assina, que é o chamado libelo. Ela faz um pedido explícito e esse pedido com base nesse histórico precedente ao matrimônio, vida de namorados, conhecimento, noivado, preparação para matrimônio, quando existem essas etapas. Chegamos ao casamento, de fato nos casamos, vivemos X anos juntos, mas chegou um momento em que a situação começou a ficar complicada, nos separamos. Então, isso ele vai colocar no libelo. A partir desse documento fundamental, o tribunal, através de pessoas qualificadas que operam nele, então iniciarão um rito bastante escrupuloso, né? Porque o matrimônio é uma coisa muito séria e não se pode banalizar, para verificar se o matrimônio celebrado é passível de nulidade. São vários procedimentos que são adotados, inclusive com a colaboração da perícia psicológica sobre os autos que compõem o processo e sobre as partes, quando possível, para oferecer aos juízes que no final receberão o processo como um todo e a partir daquela documentação consistente que é elaborada, com possibilidade de manifestação das partes, com a manifestação daquele que nós chamamos defensor do vínculo, aquele que tutela o matrimônio para que ele seja conservado. Chegando ao final, essa documentação vai para as mãos dos senhores juízes, que então, sempre em número de 3 ou de 5, avaliarão criteriosamente se o matrimônio é passível de nulidade ou não. Quando a pessoa pede a nulidade, ela não deve ir com a certeza de que a declaração será concedida. Ela pede a verificação. E a partir disso, então,
a igreja oferece uma resposta com base naquela certeza possível que se adquire dos autos que compõem o processo. Doutora Flávia, é aí que entra o seu trabalho, Sim, então? exatamente. Eu vou contar só um caso de ontem para entender melhor na prática, né, o exemplo. Ontem eu analisei um processo onde, em função dos problemas psicológicos, o casamento acabou. A moça, ela vinha de uma família que ela descreveu como muito tranquila, foi muito bem educada, de fato, pode ter sido mesmo, mas ela colocou uma frase lá: o meu pai traía muito a minha mãe. E depois eles se separaram e viviam na mesma casa, se respeitando. E ela passou por um noivado onde ela foi traída. Aí ela começou o relacionamento com esse rapaz, um ciumento, muito possessivo, mas que também atraiu e o casamento acabou por isso. Então, as questões psicológicas, os traumas e complexos da infância, eles reverberam no relacionamento. Então, por isso que é importante o autoconhecimento, né, saber em que medida nós não estamos repetindo ou reproduzindo a história de nossos pais, a vida não vivida de nossos pais. Então, tem esses problemas aí que nós falamos da psicodinâmica dos relacionamentos, onde eu trago histórias do meu passado inconsciente. Ninguém faz isso assim, olha, eu vou fazer. Encontrei aquela pessoa porque ela me lembra meu pai bebia, ele batia na minha mãe. Não é assim. Mas inconsciente, de modo muito sutil, a pessoa entra no relacionamento sem perceber, ela está revivendo os problemas de outrora. E também os problemas que a gente fala do básico, que é a imaturidade, né? Nem todo casamento acaba por problema psicológico. Às vezes nós falamos de relacionamentos em função do próprio contexto. Acontece o juiz perguntar, havia problema psicológico? Eu falo, não, não havia. É uma questão, dois jovens, adultos, né, formados, com capacidade de compreender o sentido do matrimônio, o sentido assim, eu sei que casamento é para sempre. E com condições de dialogar, mas que chegaram à conclusão de que não estava legal, a gente não estava feliz, né, não tinha mais fotos legais para postar no Facebook, vamos encerrar o nosso relacionamento. Então, eu não posso dizer que essa pessoa tem um problema psicológico. Nós estamos falando de questões assim profundas que realmente interferem na psicodinâmica do relacionamento. Casos de violência doméstica, por exemplo? Sim, doutor? acontece muita violência doméstica, agressões físicas e psicológicas, isso acontece com muita frequência, né? A pessoa, aí uma das questões que se pergunta é por que hoje em dia o casamento dura menos? Acontece, aí o padre falou no começo, antes o casamento era mais duradouro. Sim, havia um respeito pelo sacramento diferenciado, mas hoje, em função do próprio conhecimento, da emancipação da mulher, então já não se aceita mais situações como se aceitavam. Então é uma realidade muito presente nos relacionamentos. Olha, relacionamentos abusivos que acabam colocando a pessoa em situação de risco e aí se chega à conclusão do divórcio. E do ponto de vista psicológico, existe um momento ideal para se iniciar um processo de nulidade matrimonial? Olha, eu acredito que a Igreja Católica ela não diz, olha, seria ideal que 1 ano ou 2 depois de separação, não tem. Mas do ponto de vista psicológico, eu falo com ele a partir da experiência. Se a pessoa ela recém separou, ela ainda está muito ferida, ela ainda está em processo de reconstrução da identidade, retomada dos projetos. Então, às vezes ela quer entrar com um processo, acontece, ela quer entrar com um processo como forma de atingir o ex. Então, assim, ela tem que estar pacificada, integrada interiormente, tem que ter retomado a sua própria vida afetiva e profissional, que aí ela consegue falar de si sem deixar que sentimentos adversos àquele propósito da nulidade sejam tomados. Porque não é fácil entrar com o processo de nulidade. O padre descreveu brevemente aí os passos, mas esse processo ele é um processo também que mexe com questões muito profundas. A princípio, por exemplo, para escrever o libelo. A pessoa lá, você quer entrar com a nulidade? Sim, eu quero. Então está aqui uma lista com perguntas e você vai escrever a sua história. Esse é o momento que a pessoa para, porque ninguém está preparado para mexer naquela história que está guardada ali, naquele baúzinho lá do passado. Mas a igreja fala, não, você quer, então vem aqui. Me conte quem é você, me conte por onde você passou, me conte quais foram as suas dores, alegrias e esperanças. A pessoa se depara com a situação. E agora, eu tenho que escrever? Tem. Não passa pelo tribunal, não passa pelo processo sem escrever a história. E aí muitas pessoas travam, solicitam ajuda, mas precisa passar por esse momento, que é a oportunidade de autoconhecimento, né? Porque não é fácil. Ela escreveu essa história, que o padre chama de libelo, né? Que é o termo certo para o direito canônico, e ela vai mostrar para alguém, às vezes para o padre, para o amigo. Então, cada vez que ela remexe nessa história, ela tem a oportunidade de fazer o processo de autoconhecimento.
E aí ela vai ouvir também a história do outro. Porque eu contar a minha versão dos fatos, eu falar, eu separei por causa disso e disso, de repente eu vou lá e vou ouvir o que o meu ex falou, o que eles colocaram, o que as testemunhas falaram, não é agradável mesmo, assim, saber o que as pessoas de fato pensam da gente, né? Porque os amigos, eles não falam com muita sinceridade, assim, ah, não, tá tudo bem, mas na hora de fazer um depoimento no tribunal, isso a pessoa É diferente da rede social, ninguém fica curtindo lá na hora, lá é para falar e falar com caridade também, não é para prejudicar, não é para condenar ninguém, nem essa é a proposta do tribunal. E em seguida, a pessoa é chamada a participar, no caso de uma entrevista comigo, ou se for o caso, a ler a perícia também. Então, ela vai se deparar com coisas que ela não tinha pensado, com questões para, puxa vida, olha, olhando para isso, para esse momento. Então, muitos no processo, eles percebem, pô, eu posso fazer um processo terapêutico, ou eu posso buscar ajuda, seja espiritual também, né? Que a gente pensa, eu só posso me transformar e crescer através da psicologia. Então, se divorciou, tem que fazer terapia? Não necessariamente. Algumas pessoas não se adaptam, não têm condições, mas o processo de desenvolvimento, o processo de individuação, ou usando um termo religioso, o processo de santidade, ele acontece em vários lugares. Então, a pessoa pode buscar na religião, muitos encontram na religião a própria cura, para a integração para seus traumas e complexos de infância, e se libertam e conseguem encontrar um relacionamento maduro, um relacionamento agradável, um relacionamento com vistas ao crescimento. Doutora Flávia, só aproveitando o gancho, a senhora falou de tempo, existe uma média que um processo de nulidade matrimonial demora? A senhora tem um estudo, uma tese, né, que mostra... Sim. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho disso, daí daqui a pouco... Hoje, em média, o processo tribunal dura de 1 ano e meio a 2. Eu falo assim, eu imagino que seja assim, né? É o tempo, com a mudança que o Papa propôs, de não ter mais o segunda instância, né? Existe um tempo de 1 ano e meio a 2 anos, mas cada caso é um caso, então eu não posso falar com segurança para você. Média, mais ou menos, uns 2 anos. Isso. Ela citou o Papa, padre, em 2015 ele publicou um documento para simplificar e acelerar. Só que na época, acelerar o processo de nulidade matrimonial, só que na época isso gerou muita polêmica. Correto. Dizia que a igreja estava favorecendo o divórcio, seria uma maneira da Igreja Católica favorecer o divórcio. Eu queria que o senhor explicasse melhor o que esse documento diz de 2015 e como é que funciona hoje, se realmente ele ajuda a acelerar o processo de nulidade matrimonial. Correto. Esse documento chamado Motu Proprio Mihi Iudex, Dominus Iesus, do Papa Francisco, 2015, ele tem como precedente um sínodo sobre a família realizado, né? Aconteceu em 2 sessões, uma extraordinária, uma sessão extraordinária, e a sessão ordinária do sínodo. Daí nasceu a reforma que o Papa Francisco fez com esse motu próprio em capítulos do Código de Direito Canônico que dizem respeito ao matrimônio, sobretudo no que se refere à nulidade do matrimônio. De fato, a compreensão do Papa Francisco, no seu luminoso pontificado, de pastoralista, de homem que veio da periferia, trabalhou na periferia, deu a ele a compreensão de que, de fato, muitas pessoas passavam e passam por verdadeiros calvários, martírios, por conta de um matrimônio que, na verdade, nunca existiu. Nunca existiu, né? Então, é necessário, o Papa compreendeu, que era necessário oferecer às pessoas instrumentos ágeis para resolverem essa situação e encontrarem, assim, a possibilidade de refazerem a vida e serem felizes. Do ponto de vista psicológico, né, o divórcio ele marca para sempre, né? Então, isso causa sofrimento e angústia, é um sofrimento real para as pessoas. E aí a igreja abre esse espaço, né, que é um processo libertador. Então, tem que se buscar mesmo, quem passa por essa experiência, investigar, solicitar, pedir orientação na sua própria comunidade, né? Onde eu posso encontrar ajuda para saber se o meu casamento pode ser declarado nulo ou não. Agora, aqui é importante fazer uma distinção, e isso existiu realmente no começo, foi muito polêmico, a falsa compreensão de que a igreja estava como que oferecendo um divórcio religioso. Exatamente. Isso não subsiste, isso nunca existiu por parte da igreja, não é isso que o documento, a reforma do Papa Francisco pretendeu ao estabelecer essa reforma no Código de Direito Canônico. O Papa Francisco quis
fazer com que as igrejas diocesanas, por exemplo, tomassem consciência da possibilidade concreta que elas possuem de encaminhar situações que dizem respeito ao matrimônio fracassado de fiéis naquela realidade. Por exemplo, com a exclusão do que era necessário antes, que era a dupla sentença conforme. Uma primeira instância deu uma decisão, a segunda instância tinha de se dar a mesma decisão em conformidade com a primeira. O Papa fez com que acabasse com isso, né? De modo que na própria diocese, o bispo diocesano, ele se torna, como já estava previsto no ordenamento, mas agora com muito mais clareza com a reforma por esse moto próprio, o bispo diocesano ele é juiz para definir as causas de nulidade matrimonial na sua diocese, eliminando dessa forma uma instância superior que poderíamos chamar de terceira instância, onde se poderia fazer recurso em vista de uma nulidade matrimonial. Então, com isso, hoje nós temos uma pastoral judiciária, é próprio assim que nós procuramos chamar, uma pastoral judiciária muito eficaz, que contribui verdadeiramente para que as pessoas que infelizmente tiveram seus matrimônios fracassados possam reencontrar a possibilidade de serem felizes novamente. Doutora Flávia, e um casal que está assistindo a gente, que talvez esteja nessa relação turbulenta, que está aí prestes a se separar, que tipo de ajuda esse casal pode procurar? Para que não chegue, por exemplo, numa questão de nulidade matrimonial. Olha, existe a possibilidade de, no caso, considerando um casal religioso, que ele queira buscar na própria paróquia, o padre orientá-los para uma caminhada e percebendo que as questões estão além do âmbito do padre, do âmbito religioso, ele pode procurar uma terapia de casal, que já é um processo mais delicado, porque as pessoas elas pensam, ainda tem esse preconceito, né, de que terapia é para quem é doente mental, terapia para louco, é assim que dizem, mas não, terapia é para a gente. Então, o casal ele pode buscar uma terapia de casal, ele pode pedir ajuda, não chegar ao extremo, né? A pessoa precisa tomar consciência de que, olha, eu vou buscar a terapia, aceitar esse momento como necessário, é uma ferramenta, é um período. Então, acho que vale a pena buscar, ou também terapia individual. De repente, o outro não aceita, então vá sozinha, vá você, vá buscar uma orientação de um profissional preparado. A gente está se encaminhando aí para o final do programa, eu queria deixar uma pergunta para vocês dois. Como que se vencem esses desafios da atualidade? Doutora, tem essa pergunta, né? Perita em psicologia. É o segredo, se eu vou publicar um livro. Como se vence os desafios. Né? Não tem uma fórmula mágica, não tem uma resposta pronta para isso, né? Olha, como vencer o desafio. Acho que todos nós buscamos assim, a vida plena e viver com interesse. Então, quando a pessoa toma consciência, primeiro de que eu sou o responsável pela minha história. Eu não devo esperar que o outro, meu esposo, minha esposa, meu companheiro, faça e viva a vida que eu devo viver. Então, eu preciso tomar consciência disso. Então, se eu integro as questões minhas, se eu busco curar minhas feridas, eu estou fazendo bem para o mundo e para a humanidade. Eu não vou projetar no outro e muito menos nos filhos, que esse é um crime, assim, você não curar suas questões psicológicas e projeta isso nos filhos e aí vai repetindo esse ciclo aí de famílias doentias, de problemas que se repetem. Então, cure as suas feridas, que você está ajudando muito o desenvolvimento da humanidade. Nessa mesma linha, Marcelo, eu penso que a pessoa humana, hoje, ela tem que procurar tomar consciência daquilo que ela realmente é. O livro do Gênesis diz que nós somos feitos, e nós cremos nisso, fomos feitos imagem e semelhança de Deus. O ser humano, além dessa beleza de ser imagem e semelhança de Deus, ele é também revestido de uma dignidade que não tem preço, não é mensurável, não é quantificável, né? Ele simplesmente é um ser digno. E essa sua realidade, ela tem de ser muito considerada no nosso tempo. Vivemos, como a doutora Flávia dizia no começo, isso que o Bauman, o
teórico contemporâneo chama de modernidade líquida, né? Tudo pode ser, entre aspas, tudo, não é que tudo possa ser, não é que eu possa ser tudo. Eu sou alguma coisa de muito substancial, de concreto. E é a partir do conhecimento da ciência sobre o que eu sou, é que eu vou fazer minhas escolhas. Se eu tiver consciência de que sou aquilo que sou, então a minha escolha, ela vai ser uma escolha efetiva e vai proporcionar felicidade a mim, vai proporcionar felicidade a outros. Agora, se eu me compreender com uma mentalidade utilitarista, que é o que está muito presente hoje, né? As pessoas são olhadas quase como peças de reposição, então, inevitavelmente, independente do estado de vida que eu abrace, eu fracassarei, porque o ser humano é. Né? Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Quero agradecer muito a Flávia Moreira da Silva, ela é psicóloga, psicoterapeuta e mestre em Ciências da Religião pela PUC de São Paulo, atua como psicóloga clínica de adultos e casais e também é perita no Tribunal Eclesiástico de Aparecida, no interior de São Paulo. Muito obrigado também ao Padre Rogério Ramos, missionário redentorista e sacerdote há 26 anos na congregação e ao longo desse período trabalhou como formador, diretor de seminário e vigário paroquial. Padre Rogério também é doutor em Direito Canônico. E se você quiser rever esse programa, acesse o canal da TV Aparecida no YouTube e deixe sua sugestão, crítica ou elogio na nossa página. Use a hashtag Aparecida Debate. Ou ainda, se preferir, mande sua mensagem pelo nosso WhatsApp. Anote aí, 12 99750 3600. O Aparecida Debate de hoje fica por aqui. Uma boa noite para você e até a semana que vem. Tchau!